Bom, meu nome é Pierre, meu sotaque vai me trair, sou de origem francesa, moro no Brasil já há bastante tempo e conheci a Alcon, na verdade, desde o início, que a empresa começou a fabricar as rações e começou a exportar. Nos anos 84, 85, eu fiz as primeiras importações de Alcon nos Estados Unidos, já há bastante tempo. Depois de muitos anos, onde eu saí do Brasil, voltei, fui morar em outros países. Voltei definitivamente faz mais ou menos 10 anos, completou acho 8, 9 anos agora, para cuidar de novo das exportações da empresa. Desta vez, com um leque de produtos muito maior que naquela época. E um grande desafio, lançar uma marca assim, muito conhecida no Brasil, mas ainda relativamente pouco conhecida no exterior. A gente tem que se esforçar bastante para conquistar nosso lugar nos mercados estrangeiros, que são muito exigentes em termos de qualidade. Então, o que é bom na empresa Alcon é que conheci já no passado o fundador da empresa, o Sr. Jacques Warhol, meu amigo, que começou a empresa e continua a desenvolver essa empresa com o Jean, já faz muito tempo, que o Jean hoje em dia assume a direção dessa empresa com bastante sucesso e que é muito bom e que o Jean confia totalmente em mim em relação às exportações. Exportação é uma coisa a longo prazo. Tem que acreditar muito, ter muita confiança no retorno, que não é imediato. Então isso supõe realmente que a diretoria, a direção geral acredita e aceita de investir a longo prazo para desenvolver mercados no exterior. E um relacionamento com o Jean nesse sentido realmente é muito bom, porque ele sempre acreditou na exportação, ele aceita, ele tem muita paciência, o retorno demora muito, mas ele sabe a dificuldade, ele está apoiando, e toda a empresa está apoiando esse esforço. Não é só ele, é todo mundo, tanto na produção, que na fase de embalagem, de todas as pessoas envolvidas, que estão ajudando a desenvolver essa coisa difícil que é a exportação. Por quê? Porque a exportação significa adaptação dos procedimentos, dos produtos, das embalagens, dos rótulos, da cultura da empresa para mercados bem diferentes do mercado brasileiro. Então, essa adaptação, ela supõe que toda a empresa, todos os atores da empresa, aceita de participar e de se esforçar a cada etapa do procedimento. E aí eu confesso que eu recebi até hoje todo aquele apoio lá para conseguir essa adaptação da empresa que dá a Alcon que permite a Alcon de se manter inovador, porque tudo que a gente aprende no exterior, todos esses esforços, faz que a Alcon se beneficia disso no próprio mercado interno, do mercado brasileiro. Então, tem uma harmonia, então, uma complementação muito boa entre a exportação e essa vontade de Alcon de se manter na liderança graças à inovação. A inovação que a exportação, para a exigência dos mercados lá fora, ela empurra, ela provoca na empresa uma necessidade constante de melhorar a qualidade, de se adaptar, de inovar, de ficar sempre um passo em frente dos outros. Então, nesse sentido, eu gosto desse tipo de desafio, que não é uma coisa fácil. Quem conhece exportação sabe que é uma coisa realmente difícil, mas a empresa está dando todo aquele apoio, aquela fé nesse procedimento, esse processo de longo prazo. Então, isso aqui realmente para mim foi uma satisfação muito grande. Eu acho que a Alcon já hoje em dia está bem presente na América do Sul, quase em todos os países. Somos presentes também na América Central. A gente já conseguiu exportações para a África, para a Ásia, o que realmente nos encoraja a continuar os esforços. Isso supõe se adaptar a mercados difíceis, a legislação, que são alimentos, então alimentos são muito controlados, tem exigência de documentos, exigência de rótulos, exigência de se adaptar à legislação estrangeira, não é fácil. E então a gente passo a passo vai tentando conquistar novos espaços, e eu acho que temos a qualidade necessária para conseguir isso. Então, mais ou menos, o meu trabalho na empresa é isso,
abrir esses mercados e depois, o que é muito mais difícil, desenvolver esses mercados. É mais difícil desenvolver à distância que lá em casa, mas a gente pouco a pouco consegue melhorar nossa presença e fortalecer nossa presença no mercado. Bom, eu diria que Alcon para mim é uma empresa de palavra, uma empresa fiável. Quando a gente promete uma coisa, a gente faz. Que seja em termos de relações com distribuidores, com clientes, existe uma relação de quase pessoal, com nossos distribuidores, os clientes, com respeito da palavra, em termos de qualidade, de prazo, de sério. Esse rigor, esse respeito dos compromissos, ele é, para mim, a característica maior da empresa. Essa empresa tem uma reputação, uma imagem de uma empresa que simplesmente respeita os compromissos, respeita a sua palavra e estabelece relações de confiança a longo prazo. Não uma empresa que é oportunista, é uma empresa que quer desenvolver um bom relacionamento comercial e manter uma imagem sempre de qualidade. Então, esse aqui é o ponto, eu acho, mais positivo da empresa no meu entendimento.